Vou convidá-los a se colocarem em pé. Não é um salmo pequeno, eu o lerei todo uma vez, e ao final os irmãos também o lerão todo uma vez. Salmo de número 117, a palavra de Deus diz assim: Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, nós louvamos ao Teu nome, ó Deus, tanto pelo que o Senhor é, tanto pelo que o Senhor faz por nós, ó Pai. E pedimos nesta noite, ó Deus, que o Senhor nos abençoe através da Tua palavra, mesmo em um salmo tão pequeno, um capítulo tão pequeno, ó Deus, mas traz grandes verdades que abençoam a nossa vida, Pai. Nos abençoe nessa noite, é o que te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. A igreja pode assentar? Convocação. O que essa palavra te lembra? Me lembra, por exemplo, que nós vivemos na cidade de Brasília e... Obrigado. Na cidade de Brasília é uma cidade onde reinam os concursos públicos. Vários de vocês aqui provavelmente já prestaram algum e ficaram à espera da tão sonhada convocação. Para alguns aqui essa palavra deve causar até arrepios. Mas é claro, uma convocação ela pode mudar completamente a nossa vida. Lembro de quando eu terminei o ensino médio e eu prestei o vestibular. Guardei o resultado ansioso para saber se eu passaria ou não, se eu seria convocado ou não. E eu almejava muito aquela convocação para estudar na Universidade de Brasília. E eu lembro, então, que, quando saiu o resultado, eu fui no site, escrevi o meu nome, apertei o botão e não estava lá. Eu fiquei frustrado. E agora, o que eu faço? Na verdade, eu acho que Deus ele só queria, naquele momento, me dar uma preparada maior, me dar um susto, porque Ele foi muito misericordioso comigo, poucas semanas depois. Eu entrei no cursinho, voltei aos estudos para tentar passar no vestibular do meio do ano, mas poucas semanas depois eu recebi uma ligação da própria Universidade de Brasília, me falando que eu havia sido convocado em 4ª chamada. Você sabe o que é ser convocado em 4ª chamada? Quer dizer que na primeira convocação houveram vários desistentes, e aí entrou uma 2ª chamada, que também houveram vários desistentes, e houve uma 3ª chamada, até chegar à 4ª chamada, onde o meu nome estava lá. E eu fui convocado. Mas que fosse na 10ª chamada, eu estava imensamente feliz por entrar na universidade, e a minha vida mudou completamente a partir daquele momento. E convocações são assim, elas mexem conosco. Algumas nos trazem alegria, algumas convocações nos trazem tristeza, outras denotam grande responsabilidade a nós. E no salmo que nós lemos, também há uma grande convocação, mas muito diferente da que eu apresentei aqui nessa primeira ilustração, nessa introdução. Essa convocação que o salmista nos apresenta é uma convocação universal. Você não precisa procurar o seu nome na lista, você não precisa fazer nenhuma prova difícil como a do vestibular, muito menos esperar que pessoas desistam para que você assuma a vaga delas. A única coisa que você precisa fazer é obedecer a essa convocação. Pode ter certeza, você também foi convocado, assim como todo o universo. Independentemente do local, todos os seres humanos foram convocados. Inclusive, até aqueles que já foram mortos, eles passaram por essa convocação.
Nós que estamos vivos somos convocados. E aqueles que vão nascer ainda também terão essa convocação. E é justamente isso que nós veremos hoje. Um chamado às nações, uma convocação às nações. E nós veremos isso em 2 pontos, um para cada versículo lido. Primeiro, nós veremos que tipo de chamado é esse, e em segundo lugar, nós veremos as razões para esse chamado. Então, em primeiro lugar, que tipo de chamado é esse feito às nações? Vamos ver novamente o versículo 1, que diz assim: Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos. Antes de falar sobre o que essa convocação diz respeito, ou sobre quem está sendo convocado, logo de cara surge uma pergunta muito importante. Quem é que está fazendo esta convocação? E ninguém menos do que o próprio Deus faz essa convocação. Ele é o autor primário dessas Escrituras, da palavra de Deus. E foi ele que inspirou o salmista a escrever este texto. Quando a universidade me convocou, eu facilmente poderia ter dito: não quero. Porque a universidade não tinha a menor autoridade sobre mim. Eu poderia escolher sim ou não a convocação deles. Mas podemos falar de autarquias ou autoridades maiores. Quando, por exemplo, uma mãe faz uma convocação ao seu filho, como, por exemplo, menino, vai lavar a louça. Aí é diferente. De vez em quando, os filhos podem até dizer não, mas eles vão sofrer as consequências. Mas agora, aqui neste salmo, a autoridade é outra, é muito maior. Maior do que qualquer instituição, maior até do que os nossos pais. Pois a autoridade aqui é do Deus Todo-Poderoso sobre nós, frágeis seres humanos. É a autoridade do Criador frente às suas criaturas, é a autoridade do soberano Rei sobre os seus servos. Ele tem todo o direito de baixar um decreto e estar escrito: louvai ao Senhor todos os povos. E talvez alguns, ao ouvirem esse tipo de convocação, eles podem até achar que isso é alguma espécie de egoísmo, ou talvez até um mandato de um rei carrasco que só pensa em si. Mas não. O mais interessante é que esse mandato de louvar ao Senhor nos faz os maiores beneficiários. Ele nos manda isso em nosso próprio benefício. Nós somos os maiores beneficiários ao glorificarmos ao nosso Deus. E eu vou tentar explicar isso. Tem uma história de uma famosa chamada Oprah Winfrey. Não sei se você já ouviu falar. Foi uma grande apresentadora de talk show nos Estados Unidos. E ela deixou o cristianismo justamente por não ter entendido este ponto. Ela nasceu numa família cristã, mas abandonou a sua fé. E ao abandonar a sua fé, ela disse: esse Deus é um Deus muito ciumento. Ele exige que Ele e ninguém mais tenha nossa submissão e afeição. Eu não acho isso algo amável. Ela não entendeu o cerne da questão. Meus irmãos, a submissão, o louvor, a nossa entrega acontece porque isso faz parte do nosso amor. É como um pai que se entrega, que se dá, que trabalha, que se mata e poderia dar até a própria vida pelos seus filhos. Ou talvez um marido que se entrega por sua esposa. Será loucura da parte deles? Não. Eles não dão as suas vidas de maneira qualquer. Eles fazem isso porque eles amam. E quando você se entrega por aquele que você ama, não é uma loucura. É simplesmente parte da alegria e do amor que você sente. Meus irmãos, nós louvamos a Deus porque nós o amamos.
e nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Nós veremos mais sobre isso no segundo ponto, nas razões desse chamado. Mas eu gostaria que você entendesse aqui, esse não é um chamado egoísta, mas pura e simplesmente um chamado de quem tem toda a autoridade para fazer esse chamado. Mas ainda assim ele o faz em amor, o faz para o nosso próprio bem. Nós fomos criados justamente para isso. Esse é o nosso dever como criaturas que somos, dar louvor ao nosso Criador, ao benfeitor, aquele que cuida e protege de todas as coisas da sua criação. Uma segunda observação acerca desse versículo ainda é que quem são os convocados? Na primeira linha o verso diz, vós todos os gentios. E na segunda linha o verso diz, vós todos os povos. É interessante que o salmista aqui, ele primeiramente fala direto aos gentios e depois ele fala a todos os povos, sendo que os gentios estão incluídos dentro de todos os povos. Por que ele faz isso? Ele faz isso porque ele quer dar uma ênfase sobre os povos gentílicos, ou seja, aqueles que não servem ao Senhor. Isso quer dizer que até as nações que não são parte do povo de Deus estão sendo convocadas para louvar ao Senhor. Por mais que eles não estejam obedecendo a esse chamado, isso não quer dizer que eles devem ser esquecidos. A convocação também é para eles. Todos devem louvar a Deus. Não é algo opcional. É uma obrigatoriedade da criatura frente ao seu Criador. Nós não podemos escolher, eu vou no culto hoje porque, deu na telha. Não, é uma obrigação nossa. Nós, como servos do Senhor, louvamos a Ele. Sejam aqueles que vivem aqui no Brasil, como nós, ou então os que vivem do outro lado do mundo, lá no Japão, sejam os esquimós do Polo Sul, ou então uma tribo indígena que vive no coração da África. Todos nós somos convocados a louvar. Mas e aqueles que nunca ouviram o chamado? Será que até as pessoas que nunca ouviram sobre Jesus, que nunca ouviram sobre a palavra de Deus, estão sendo chamados também? Você pode me perguntar. Eles também são convocados. E é muito provável que ainda existam muitas pessoas que nunca ouviram sobre o amor de Deus e nem sequer sabem sobre Jesus Cristo e estão vivendo uma vida de pecado. Isso é verdade. Mas elas também foram convocadas. O nome delas também está na lista para cumprirem com esta convocação. E é justamente por isso que existem missões. É por isso que missionários são enviados mundo afora, para que essas pessoas saibam que o nome delas está na lista de convocados para louvar ao Deus Todo-Poderoso e para que elas possam vir louvar ao Senhor. Um grande teólogo chamado John Piper, ele disse algo fantástico sobre isso. Ele falou: as missões não são o alvo fundamental da igreja. A adoração é. As missões existem porque não há adoração. A adoração é fundamental, não as missões, porque Deus é essencial, não os homens. Quando esse mundo acabar e todos estiverem perante ao trono do Senhor Deus Todo-Poderoso, não haverá mais missões. Elas são uma necessidade temporária, mas a adoração vai permanecer para todo sempre. Guarde este ensinamento, meu irmão. O nosso objetivo principal é louvar e adorar ao nosso Deus. E é por isso que nós devemos fazer missões, para que o Senhor seja mais e mais louvado por muitos mais povos e nações. Esse salmo nos ensina e nos dá uma mentalidade missionária, mas com o objetivo certo,
de propagar o nome do Senhor em toda a terra, a fim de que Ele seja mais e mais glorificado. Por fim, mais uma aplicação neste versículo importante a ser dita. Ele diz: louvai ao Senhor. O objeto do louvor aqui é bastante específico. É muito provável que missionários, quando forem ao campo, encontrem povos que adorem aos seus próprios deuses, às suas próprias maneiras. Hoje em dia, algo que muitos creem é que não importa a sua religião, mas o seu sentimento de adorar é que deve importar. Ou então eles dizem que não importa o nome do seu Deus, da sua divindade, tudo é a mesma coisa. Nós devemos adorar a algo espiritual que você sente no seu coração. Queridos, essa não é a verdade. Nós fomos convocados a louvar o único e verdadeiro Deus, Yahvé, como diz neste próprio Salmo, o Deus de Israel, o Senhor da igreja, o mesmo hoje e para todo sempre. O chamado aqui é para adorar a Ele. Então, todos os povos que adoram outros deuses devem abandoná-los a fim de adorar ao único e verdadeiro Deus. Nosso objetivo ao fazer missões não é fazer com que as pessoas se tornem pessoas religiosas, espirituais ou algo assim. O nosso objetivo é bastante específico. Louvem ao Deus Yahvé, ao Deus de Israel, o verdadeiro Senhor e Criador de todas as coisas. Ele é o único Deus. E existe uma probabilidade muito grande de que esses outros povos possam te perguntar, e perguntem aos missionários que cheguem até ele, mas por quê? Por que eu devo atender a esse chamado? Por que é que eu fui convocado? Esse é o nosso segundo ponto. As razões para esse chamado. E leiamos mais uma vez o versículo 2. Porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Ao longo de toda a Bíblia, nós nos deparamos com várias razões para responder a esse porquê. Mas esse salmo aqui, ele apresenta apenas duas razões para nós, e ainda assim são duas razões muito próximas, quase iguais, que se complementam neste salmo. E essas duas razões dizem respeito à forma como o Senhor Deus nos trata. A primeira diz: porque muito grande é a sua misericórdia para conosco. Misericórdia é uma palavra que pode ser traduzida por bondade, graça, favor, benevolência. Por exemplo, quando alguém está passando por dificuldades e é ajudado por outra pessoa, e essa pessoa não exige nada em troca, é comum essa pessoa ajudada dizer: como você é uma pessoa misericordiosa, como você foi misericordioso para comigo. Mas quando a gente olha esse texto em sua língua original, a palavra que foi traduzida por misericordioso aqui, ela tem algumas nuances de diferença. E o termo lá é mais enfático, ele é mais intenso, ele denota uma devoção maior. Não é simplesmente uma misericórdia no sentido, Deus está sendo bondoso para comigo. Na verdade, a misericórdia aqui é uma demonstração de um amor devoto, de um amor fiel. E por que isso? Quer dizer que Deus deve algo a nós? Não, de forma nenhuma, meu irmão. Na verdade, Deus é fiel à sua própria palavra. Ele mesmo traçou esse plano desde antes da fundação do mundo, de que escolheria o seu povo e o amaria. Mesmo nós sendo pecadores, nos desviando dos seus caminhos, às vezes nem merecendo, na verdade sempre, por pecadores que somos, não merecendo o seu amor, Ele ainda assim permanece fiel ao seu plano inicial, de que amaria
e salvaria o seu povo, enviando ao mundo um libertador. É até difícil entendermos esse amor. Nós constantemente erramos contra Deus, mas Ele constantemente, ou na verdade sempre, como diz a segunda parte desse versículo, sempre nos oferece a sua misericórdia e o seu amor. Às vezes a tradução original para o português, do original para o português, perde alguns dos detalhes do texto. Eles transmitem a verdade, mas perdem um pouco dos detalhes. E a palavra grande aqui, nesse versículo, também tem um sentido um pouco diferente, o que corrobora com o nosso entendimento do que foi dito sobre misericórdia. Ela não representa grande no sentido, olha como a janela da nossa igreja aqui é grande. Não significa no sentido de grande em relação ao tamanho. A maioria das vezes, inclusive, que essa palavra aparece na Bíblia, ela é traduzida com o sentido de algo que prevalece, algo que vence. É como se, quando você está falando para alguma pessoa que venceu na vida, você fala, nossa, você é um grande homem. Você não está dizendo que ele é grande no sentido de alto, de gordo ou algo assim. Você está falando que ele é um grande homem no sentido de sua realização, tendo em vista o seu passado e tudo o que ele passou para chegar até ali. Ou seja, você o exalta por ele ter prevalecido em meio a todas as dificuldades que ele sentiu em sua vida, que ele passou em sua vida. Essa é a grande misericórdia de Deus. O salmista tem em vista toda a história passada até ali. Ele tem em mente um povo que se desvia diversas vezes do seu Deus, que reclama, que faz exigências, tal como foi no deserto com Moisés. Um povo que desobedece diversas vezes. Um povo que, ao invés de louvar o próprio Deus, às vezes se esquece e louva outros deuses, como Baal, ou até um bezerro de ouro, que em pouquíssimo tempo foi construído, quando o povo aguardava Moisés a descer do monte, com as tábuas da lei. Mas, meus irmãos, ainda assim, a misericórdia do Senhor prevalece sobre tudo isso. O seu amor é inabalável. Talvez assim represente melhor o que realmente o salmista quis passar para nós. Louvai ao Senhor todos os povos, porque inabalável é o seu amor para conosco. E esse amor, essa misericórdia, é dirigida a nós, seu povo. Então você pode pensar, calma aí. No primeiro versículo, o salmista está convocando todas as nações, inclusive aquelas que não servem a Deus, para louvarem ao Senhor. E a explicação que você está dando, o porquê disso, é que ele tem sido fiel ao povo dele. O que significa, em primeiro lugar, Israel. É como se o salmista estivesse falando, louve a Deus, porque Ele tem sido misericordioso para comigo. Você, louve a Deus, porque Ele tem sido misericordioso para mim. E é exatamente isso que o salmista está fazendo. Isso nos mostra que no Antigo Testamento, a forma como o povo gentil se voltava para o verdadeiro Deus era se tornando parte do povo de Israel. Você pode se lembrar, por exemplo, de alguns personagens da Bíblia ao longo do tempo, como Ruth, talvez Raabe, mulheres que não eram israelitas de sangue, mas que se tornaram servas do Senhor ao passarem a ser parte do povo de Israel. E é isso que nós precisamos difundir quando fazemos missões. As outras nações só poderão desfrutar do amor, da misericórdia, da fidelidade do Senhor quando dobrarem os seus joelhos ao verdadeiro Deus. Posso utilizar um exemplo bastante corriqueiro para isso ficar ainda mais fácil de entender. Você pode virar para alguém e falar, meu amigo, vamos ali comer um hambúrguer? O hambúrguer daquele local é o meu preferido.
Nós fazemos isso constantemente. Por quê? Porque nós tentamos convencer as pessoas, mostrando como aquilo é bom para nós. E é justamente como esse salmo nos mostra. Apenas aqueles que fazem parte do povo de Deus sabem como é bom servirmos ao Senhor. Apenas eles sabem quão grande é essa alegria de podermos estar aqui na igreja e cantarmos e vivermos em comunhão com nossos irmãos. Essa alegria de podermos ser chamados de filhos de Deus e termos todas as promessas feitas por Deus em sua palavra diante de nós. Os gentios não sentem isso, eles não sabem como isso funciona. Pois então, conte isso a eles. Esse é o objetivo deste salmo. Convoque-os em nome do Senhor, a louvar ao seu Senhor. Os convoque a louvar a Deus, mostrando as suas bênçãos que temos e que ainda teremos por sermos parte do povo de Deus. Nós louvamos ao Senhor pelo que Ele é, mas nós também louvamos ao Senhor pelo que Ele faz. Por isso, nunca deixe de falar aos descrentes da sua fé, mostrando a eles quem é o Senhor, mostrando a eles que Ele é o único Deus, mas também mostrando a sua misericórdia inabalável e a sua fidelidade, que permanece para sempre. E essa é justamente a segunda razão que foi dada neste texto. Ela fala da fidelidade, ou seja, da verdade de Deus. A fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Essa segunda razão é quase que basicamente a mesma coisa da primeira razão. Mas agora ele diz que ela é para sempre. Isso complementa o que foi dito na primeira razão. Pois a primeira razão, a da misericórdia, como vimos, olha para o passado e diz que Deus, apesar dos nossos erros, ainda assim permanece misericordioso, pois o seu amor é inabalável, pois Ele é fiel ao que prometeu e planejou. Agora, essa segunda razão, ela aponta para o futuro. Deus não só permanece fiel, apesar dos nossos erros, mas a sua fidelidade permanece para todo o sempre. É isso que o texto nos diz. Por mais que nós continuemos a errar, e isso vai continuar acontecendo porque nós vivemos na presença do pecado ainda, até que o nosso Senhor Jesus volte, mas mesmo assim Deus permanecerá fiel até o fim. Os desígnios de Deus não mudam. Ele sabe o que faz e é soberano sobre todas as coisas. E por isso nós podemos ter certeza que Ele nunca mudará e sempre será fiel ao que prometeu àqueles que Ele escolheu para o seu povo. Isso nos traz algumas aplicações que são fantásticas. Primeiro, se você é salvo, você nunca o deixará de ser. Se você faz parte da verdadeira igreja do Senhor, do povo de Deus, você nunca deixará de fazer. É possível que sua fé se esfrie em algum momento, que você tenha dúvidas por algum tempo, mas se a misericórdia do Senhor te alcançou, o Espírito Santo te convenceu, você nunca deixará de fazer parte do santo povo do Senhor. É importante falar aqui também de algo que pode trazer dúvidas a nós. Nós, com nossos próprios olhos, não sabemos quem são as pessoas que realmente fazem parte do povo de Deus. Só Deus sabe sondar corações verdadeiramente. Só Ele sabe quem são os seus. Então é possível que muitas vezes existam pessoas que estão vivendo de forma deplorável e que nós possamos olhar e falar, esse aí não é cristão de forma alguma. Mas nós não conseguimos olhar o que Deus vê. E pode ser bastante possível que eles possam vir a fazer parte do povo do Senhor no futuro. Assim como também o contrário pode acontecer, como pessoas que fazem parte da igreja aos nossos olhos, se dizem cristãs, mas
nunca amaram ao Senhor de forma verdadeira. Isso é um conceito que nós chamamos de igreja visível e igreja invisível. A melhor forma que eu encontrei de explicar isso é a seguinte: a igreja visível é composta de todos aqueles que professaram que amam ao Senhor Jesus Cristo com seus próprios lábios. E nós não conseguimos ver isso, nós conseguimos perceber isso. Mas a igreja invisível é aquela que é composta por todos aqueles que professaram ao Senhor Jesus a sua fé com seu próprio coração. Isso nós não conseguimos mensurar. É Deus quem chama. E, meu irmão, se você verdadeiramente crê que Jesus Cristo é o seu Senhor e o Senhor da igreja, pode até ser que você caia, pode até ser que você fique algum tempo em dúvida, mas você nunca irá cair completamente, pois a fidelidade de Deus dura para todos sempre. Por fim, uma segunda e última aplicação sobre essa questão da fidelidade do Senhor durar para todos sempre é que nós podemos confiar plenamente no nosso Deus. Se a misericórdia de Deus é inabalável para conosco e a sua fidelidade subsiste para sempre, o que nós vamos temer? Nada pode nos separar do amor de Cristo. Nós constantemente andamos ansiosos, temos medos, dificuldades, dúvidas e mudamos até de opinião de vez em quando. Nós somos pessoas mudáveis, seres mutáveis. Deus não. Ele é imutável e o seu amor para com os seus é inabalável. Apenas confie nele. Ele provou ao longo de todas as eras deste mundo que ele é assim e nunca jamais deixará de ser nem mudará. E para concluir, eu preciso falar da maior prova da misericórdia e da fidelidade de Deus. Mesmo nós sendo pecadores como somos, Ele é misericordioso e fiel. E em Jesus nós temos a maior demonstração dessa misericórdia. Esse Deus que nos convoca a louvá-lo, nos ama. Tanto que enviou o seu próprio Filho para nos ensinar, a duras penas, em grande humilhação, e para nos ser garantia da fidelidade do Senhor, da aliança que o Senhor fez com o seu povo. Deus não precisava fazer isso, muito menos nos garantir isso de tal forma, mas esse foi o seu plano, e Ele o cumpriu até o fim, e ainda o está cumprindo. Mas mesmo assim, Deus continua, Ele o fez. E quando Jesus veio a esse mundo, muito mais que salvar o povo de Israel, muito mais que salvar só um povo e uma nação, Ele rasgou o véu, Ele quebrou as barreiras, a fim de que todas as nações pudessem adorar e louvar ao Senhor e pudessem ser alcançadas. Ele morreu numa cruz para salvar todo aquele que crê, independente da cultura, etnia, língua ou nação. Ele é a expressão máxima do nosso Deus. Por isso, Ele também é a expressão máxima do seu amor inabalável, da sua misericórdia, da sua fidelidade. E após vermos tudo isso, nós só temos que nos regozijar em Cristo Jesus. E não há uma palavra melhor, tal como a que o salmista usa no final deste salmo. Podemos dizer então, aleluia, que significa louvai a Yahvé. Portanto, digamos aleluia, e louvemos ao nosso Senhor, e conclamemos a todas as nações que também o façam, pois por meio de Jesus Cristo nós temos essa grande oportunidade. Aleluia. Vamos orar. Senhor Deus, nós louvamos ao Teu nome. Nós não temos outra coisa a fazer a não ser louvar ao Senhor pelo que o Senhor é e pelo que o Senhor tem feito a nós
teus servos, ó Pai. Deus nos abençoa para que possamos, ó Deus, ir até aqueles povos que não conhecem ao Senhor, que são descrentes do Teu nome, que não querem atender a esse chamado, Pai. E nos ajude, Deus, a conclamá-los por meio da Tua palavra, para que o Senhor seja mais e mais louvado e glorificado, pois só o Senhor é merecedor de toda glória, de toda honra e de todo louvor. E é no nome de Jesus Cristo, o nosso benfeitor, o nosso Salvador e Libertador, que oramos. Amém.